Olá, meu povo, é nós aqui de novo, como prometido. Que o Pai te abençoe através desse canal, que você receba no teu coração, na tua mente, no teu espírito, tudo aquilo que Ele tem para transmitir. Como prometido, eu disse que a gente estaria fazendo o segundo vídeo da série O Corpo Fala, e estamos aqui para poder compartilhar com você, para poder trazer mais clareza para sua mente de alguns sinais, algumas situações que a vida está mostrando, emitindo para você, só que você não está conseguindo perceber. Então, eu disse no último vídeo, né, no último vídeo que a gente produziu sobre o Corpo Fala, né, sobre a série O Corpo Fala, que alguns sintomas que nós estamos vivenciando está diretamente ligado a uma emoção maltratada. Até citei o Salmos 32, no verso 3, onde o salmista disse, né? Enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Em outra tradução, disse o seguinte: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Então, se você quer resolver um problema, uma doença que está aí manifestando na tua vida, o primeiro passo é você não se calar, mas exteriorizar, se permitir jogar aquela emoção para fora. É preciso desviar o olhar do sintoma e começar a compreender o que está se passando dentro de você, compreender para aonde aquela doença, aquele problema que está manifestando está apontando. Precisamos parar de jogar a sujeira para debaixo do tapete, como eu anotei aqui. A cura só é possível quando expandimos nossa consciência, adquirimos clareza do problema e lidamos com ele. Os sintomas contam a história da nossa doença. Se a boca se cala, o corpo grita. O que não explode para fora, acaba explodindo para dentro. E eu vou citar aqui alguns sintomas de algumas doenças, né, que às vezes a gente manifesta no corpo e a gente não sabe o significado, mas o próprio corpo, como já foi dito, o próprio corpo está indicando onde está o problema. Um exemplo: pessoas que sofrem com problemas de doença nos olhos. Os olhos representam o quê? A visão, representa aquilo que você está percebendo através deste órgão. Então, se você está com problemas nos olhos, o que o teu olho está querendo dizer? Que tem coisas na tua vida que você anda vendo, mas você não queria ver. E essa emoção maltratada, situações que você anda vivendo, vendo, percebendo com o seu órgão ocular, não está do teu agrado, e por isso você está querendo tapar os olhos para aquilo e não está conseguindo lidar mais. Então você está fechando aquilo na tua vida e aí começa a aparecer os problemas, dar esses problemas nos olhos. Dores de uma forma geral, aparece tanto por um sofrimento que nos faz sentir vítimas, quanto por nos sentirmos culpados. Tem muitas pessoas que estão desenvolvendo dores no corpo, dores musculares, dores nos ombros, dores nas juntas, nas pernas, no joelho, nas colunas. Por quê? Por conta de sentimentos de culpa ou de vitimização. A pessoa às vezes se sente culpada por um problema que ocorreu há tanto tempo. Ai, a culpa era minha. Ai, não consigo olhar para ninguém. E aí ela começa a criar aquela tensão no corpo dela e vai desenvolvendo essas dores. Então é necessário aprender a lidar, verificar o que o teu corpo está querendo te dizer. Inflamações. Conflitos que precisam ser resolvidos dentro da pessoa. Está com algum conflito aí dentro, uma coisa mal resolvida, uma coisa que está mal trabalhada e não joga, não exterioriza. Aí ocorrem as inflamações. E as infecções também na mesma linha. Qual que é a batalha interna da qual você se sente um perdedor ou está traçando ou passando por um momento de derrota na sua vida, né? Batalhas que traçamos ou estamos perdendo na vida, acabando manifestando essas infecções. Aqueles que não se permitem, olha, eu fiz uma observação aqui interessante, aqueles que não se permitem uma explosão psíquica acabarão sofrendo uma explosão no corpo. Não estoura para fora, estoura para dentro. Inchaço, quando tentamos proteger algo em nós que está machucado ou quebrado por alguma emoção dolorosa, ou quando não deixamos as forças criativas e nutritivas trabalharem.
Então a pessoa tá ali, está com uma dor, um problema na alma, e ela não fala, e ela não libera, e aquilo vai causando aquele inchaço. Às vezes aquela pessoa que às vezes está ali sofrendo com a dor, quebrou alguma coisa e não falou, e aquilo vai criar um inchaço. Tumores, câncer, o que te machucou tanto, fez-te chorar, vertendo mágoa dentro de si mesmo. Esse negócio de câncer é uma coisa bem complicada, gente, não está relacionado à mágoa, e até a gente citou o Salmo 32, e eu tive um caso muito próximo de mim, e conheci uma pessoa muito próxima da gente, e ela começou a desenvolver uma espécie de câncer no sangue, no finalzinho da vida. E a gente não entendia a razão, o porquê, o motivo daquele problema. E por ela ser uma pessoa bastante religiosa, bastante temente a Deus, e a gente começou a questionar, mas por quê? Às vezes a gente fica com essa questão, às vezes morre um ente querido na família, às vezes aquela pessoa tão querida está sofrendo, passando por uma doença, falando, gente, com tanta gente ruim no mundo, com tanto malfeitor no mundo, por que essa pessoa, uma pessoa tão boa, tão amável, tão receptiva, tão calorosa, a gente fica com esses questionamentos. Às vezes a gente tem muitas pessoas que até acusam Deus por isso. Ah, Deus é mau, Deus é ruim, aquele que está fazendo o mal não recebe nada, o que está fazendo bem está recebendo ruim. Gente, tudo que você gera, tudo que você libera, você vai receber de volta. Tudo que você planta, você colhe. O pessoal da física quântica, isso aí não é papo de místico, gente. Presta atenção, tá? Às vezes tem uns religiosos aí no canal, isso é coisa de misticismo. Não, isso aí é biologia, isso aí é ciência. Está comprovado que nós somos seres energéticos. O que você emana para a natureza, para o mundo, para o universo, vai voltar para você. Tá? Isso é só pesquisar que você vai ver um monte de assunto sobre o assunto. Enfim, então aquela pessoa começou, a família começou a questionar por que Deus está deixando aquela situação. E no finalzinho da vida, a gente foi entender, o pessoal foi entender a razão que ela estava passando aquilo. Ela declarou no final dos últimos, algumas horas antes de falecer, se eu não me engano, a pessoa comentou comigo, uns dias antes de falecer, ela disse o seguinte, o fulano sempre me traiu, no caso o marido, né? O fulano sempre me traiu e eu nunca traí esse homem. Então você via, ali a gente pôde perceber, o pessoal da família pôde perceber que ela tinha uma mágoa, um sentimento de mágoa, de dor profunda no coração por conta das traições do marido. E ela não liberou aquilo e acabou desenvolvendo, no finalzinho da vida, aquilo que ela mais temia. Tipo, ela se orgulhava muito da saúde dela, mas acabou perdendo por conta de uma mágoa. Então você vê como que a coisa é séria. Então é importantíssimo você começar a avaliar o que o teu corpo está dizendo. Ficar guardando, aquela mulher que está sempre guardando pancada do marido. Olha, você não tem que passar por isso não, meu querido. Você pode muito bem dar um basta nisso. Você não nasceu para ser, o pai não te fez para isso. Tá? Você não tem que ficar sendo capacho de ninguém não, tá? Às vezes a gente vem de uma criação onde o pessoal começa, você é induzido a baixar a cabeça para todo mundo. Não, toda a criação do Senhor deve ser respeitada. Eu tenho aprendido isso. Não aceite ninguém mais ficar te jogando para baixo, te humilhando. Não, claro, você não vai brigar, não vai revidar, não vai pagar na mesma moeda, obviamente que não. Mas aprenda a dizer não. Não vai me tratar dessa forma. Eu sou filha do Criador, exijo o mesmo respeito como qualquer outra criação sobre a face do mundo, tá certo? Problemas de alergias, gente que tá com coceira, problemas respiratórios, aquela coisa toda, envolvendo alergia, tem problemas respiratórios, é alérgica, bababá, o que está relacionado à alergia? Alergia, segundo a ciência, segundo psiquiatras e psicólogos, não é uma coisa minha, volto a repetir, fiz estudos profundos na área, peguei exemplos vivos na família, na minha vida, na vida de pessoas próximas a mim e vi que tinha tudo a ver. De repente você está se identificando aí. Agressividade que não se materializou. A pessoa ela é muito agressiva, está guardando muita raiva, muito sentimento de pesar, aquele ódio, aquela ira agressiva dentro dela e começa a explodir no corpo, porque ela não liberou aquilo para fora. Então começa a empolar. Eu conheci uma pessoa que ela empolava quando ela ficava irritada, alguém irritava ela e ela engolia aquilo, né, o tal do engolir sapo. Esse negócio de engolir sapo é perigoso. Um dia começa a inchar. E aí começava a empolar na pele, no rosto, mancha. Às vezes a respiração ficava complicada. Problemas respiratórios, tá tudo na mesma linha. Dificuldades
contatos e relacionamentos. Aquela pessoa muito tímida, às vezes tem uns pais que é muito super protetor, não pode sair de perto de mim, é minha filha, eu tenho medo, não deixa ficar com o pé no chão, gente. A criança precisa brincar, a criança precisa tocar na terra. Hoje a gente vê uns pais criando uns filhos aí dentro de casa, com medo de tudo e de todos, e a criança não desenvolve o anticorpo, não consegue tocar na lama, no barro, e daí quando vai, toma um arzinho fora de casa, pronto, já cai doente. Graças ao meu bom pai, eu sempre vivi no meio da lama, brincando com os amigos, jogando futebol. Graças a Deus não tive esse problema. Mas tem muitos filhos que estão hoje aí com problemas respiratórios por conta desse excesso de proteção. Os pais sufocam a pessoa. Então é como se o próprio corpo dissesse para ele, eu preciso respirar. Então começa a despertar, né, manifestar aqueles problemas na área respiratória. E na linha seguinte vem os resfriados, né? Pessoa que toda hora está com dor de garganta, toda hora está com uma inflamação aqui, uma inflamação aqui ou lá, nessa região. Por quê? Está ligado a essa pressão que muitos pais exercem em cima dos filhos, ou até mesmo um chefe. A pessoa está ali exercendo aquela pressão, você tem que fazer, blá, blá. Aí a pessoa, deu dor de garganta. Por quê? Aquela pressão, aquela cobrança exagerada. Aí o corpo vai escapar daquilo lá. Então começa a manifestar esse tipo de doença, resfriados. Não dá pra gente falar tudo, gente, porque o tempo é curto, porque o tema é bastante extenso, e não dá aqui para dizer que a gente que tudo aqui vai estar relacionado. Esse seria um trabalho para você estudar, procurar um psiquiatra, um pessoal nessa área, para trabalhar melhor. Mas só para você ter uma ideia que muitas doenças que a gente enfrenta tá ligado diretamente às questões emocionais. É um exemplo aqui também que acontece muito. Prisão de ventre. Já ouviu aquela história? Desculpa, até o termo é um pouco chulo, mas eu tenho que falar. Me borrei de medo. Quem já passou por essa experiência, às vezes tinha que fazer um relatório na escola, fazer uma apresentação diante de público, e a pessoa já, é você que vai apresentar aquilo. A pessoa, meu Deus, eu preciso ir no banheiro. É o famoso, me caguei de medo. Lembra desse termo? Então está diretamente ligado ao emocional. Então, problemas no intestino, pessoas criteriosas, extremamente metódicas, e é tudo certinho, então elas acabam desenvolvendo esse medo, né? Porque na verdade é um medo de errar, o medo de ser ridicularizado, o medo de falar, e acaba atacando o intestino e a coisa desanda. Você já conhece o termo. Vamos lá. Problemas de diabetes. Diabetes. Profundo sentimento de mágoa, falta de açúcar na vida. Sabe aquela pessoa amargurada? Aquela pessoa rancorosa, não se relaciona com ninguém, sempre fechadona. Tô com diabetes alto. Não, na verdade o teu corpo está dizendo que está faltando açúcar na tua vida. Está faltando você, sabe, ter mais prazer, experimentar a vida, ser um pouco mais doce com tudo, com todos à sua volta. Então tá ligado aí, falta de açúcar no sangue, tá ligado a essa vida amarga que você está vivendo. Pressão alta, autoexigência e ser exigido demais pelos outros, cólera, irritação por não poder seguir o seu ritmo de vida. Então a pessoa é o quê? Pressão alta, aquela pessoa que está sempre cobrando de si, cobrando dos outros, quer controlar tudo, quer controlar todos. Então acaba desenvolvendo que ataca o coração, a pessoa começa a palpitar, subiu a pressão, porque é controladora, quer controlar tudo e todos. Aí acaba desenvolvendo esse tipo de situação. Outro problema que é muito comum, porque eu uso bastante no meu meio de amigos, de amizades, dores na coluna, por exemplo. A coluna representa o quê? Ela representa o esteio do corpo. Se você, de repente, sofre um acidente, de vários documentários na TV de pessoas que sofreram um acidente, quebraram, machucaram a coluna, ficaram paraplégicos. Por quê? Porque a coluna representa o quê? A base estrutural de todo o teu corpo. Quebrou ali, acabou. E aí as pessoas estão ali sofrendo de dores na coluna. E o que é a coluna? O que é o teu corpo? Doente, porque é o corpo em si, você tem que entender que é todo o teu corpo. Mas o que aquela área está querendo te mostrar? Você está carregando o peso do mundo nas costas. Tem pessoas que assim, ela quer carregar o peso do filho, ela quer carregar o peso dos netos, ela quer resolver o problema do ciclano, do beltrano, do mundo, fica preocupada com aí fica com aquele peso nas costas, como se ela por si só pudesse resolver tudo e todos à sua volta. E a Bíblia é bem clara em relação a isso. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. O segredo não é você querer trazer a pessoa para você, é para Deus. Claro que todos nós temos uma partícula de Deus dentro de cada um de nós. Só que você tem que ensinar essa pessoa a buscar dentro dela, dentro do Deus dela. Não é o Deus ego, é o Deus, o eu sou, Pai, Filho e Espírito Santo dentro da pessoa,
que ele tem a solução para aquele problema e que ela tem que buscar a direção nele, mas aí a pessoa começa a buscar no pai, na mãe, no ciclano, no beltrano. Geralmente tem pais que querem carregar aquilo para si, que não confiam nos filhos, que acham que não, eles não vão saber se virar sem mim, e acabam se sobrecarregando. E aí a coluna está dizendo para essa pessoa: para, você não está vendo que você não é Deus? Que só tem um só que deve ser adorado, e cultuado, e buscado, e observado, que é Ele? Então, para, senão você vai acabar, vai explodir teu corpo. Então, essa é o simples significado dentro da ciência, dentro da psiquiatria e da psicologia, sobre dores na coluna. Vamos agora para um outro, para a gente terminar, não dá para falar tudo. Prisão de ventre. Estômago de novo. O que prisão de ventre significa? Avareza, apego às coisas ou às situações, medo de perder. Pessoas que têm dificuldade de evacuar são pessoas avarentas, medrosas, têm medo de perder, está sempre querendo segurar tudo, ela não consegue largar de nada. Então esse apego, esse medo de perder, essa coisa de segurar, acaba trazendo para o corpo esse tipo de manifestação. E tem outros assuntos aqui que eu gostaria de falar, mas não vai dar para a gente lidar tudo agora. No próximo vídeo eu vou estar falando como você eliminar isso da sua vida, algumas técnicas que eu aprendi para você viver uma vida mais saudável. Tem tudo a ver com gratidão. Presta atenção, gente, se cada pessoa sobre a face da Terra prestasse atenção no manual de instrução, no manual do Criador, do que diz respeito à sua criação, como em Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito, mansidão, paz, alegria, bondade, benignidade, são alguns frutos que estão lá, que você pode dizer, e viver, não só ler aquilo lá com uma frase de efeito, mas viver aquilo diariamente na sua vida, você pode ter certeza que você vai evitar muitos problemas para você e para as pessoas ao seu redor, tá certo? Então no próximo vídeo eu vou estar comentando um pouco mais sobre Gálatas 5, falando como você pode ter uma vida saudável, exteriorizar aquilo que está te atrapalhando. Eu não estou dizendo que você vai brigar com a pessoa, gente, estou dizendo que você tem que aprender a traçar limites. Afinal de contas, a vida é tua, você não pode deixar a sua vida ser controlada pelos outros, ou querer controlar a vida dos outros. Cada um deu a sua vida para cada um cuide da sua. Cada um leve a sua cruz, tá certo? Fiquem na paz, uma ótima noite para quem está de noite, um ótimo dia para quem está de dia, uma ótima semana, tudo de bom para vocês e para a família, e até o próximo vídeo. E, por favor, dá o seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, assina lá o sininho e vamos fazer esse canal crescer. E obrigado pelos novos inscritos, tá? O canal está crescendo dia após dia e nós vamos atingir muito mais pessoas. Também, fiquem na paz.